Você investiu no exterior em 2020 e não sabe como declarar no imposto de renda? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer na prática. Fala pessoal, Rafael Scarameli por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o quinto e provavelmente o último vídeo da série sobre declaração de investimentos no Imposto de Renda 2021. Se você ainda não assistiu os outros 4 vídeos, onde eu mostro na prática como declarar aplicações em renda fixa, ações, fundos imobiliários e ETFs, eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Hoje a gente vai ver o processo para declarar os investimentos em ações compradas diretamente no exterior, tá pessoal? É um pouco mais chatinho do que a declaração dos ativos aqui no Brasil, mas fazendo com calma é só sucesso. Mas se mesmo assim, você achar que é complicado demais e não quiser ter todo esse trabalho, eu sugiro que você use a ferramenta de declaração do nosso parceiro aqui do canal, o IRBot, que é uma plataforma onde você basta subir os seus informes de rendimento, preencher os seus dados, que o próprio programa faz a leitura, preenchimento e certificando que as informações estão todas corretas, ele mesmo faz a entrega da declaração para você. E só para quem fizer o cadastro no IRBot através do meu link aqui na descrição e utilizar o meu cupom de desconto que também está aqui na descrição, recebe na hora um desconto de 15% para entregar a sua declaração pela plataforma, tá? Nesse vídeo aqui em cima eu mostro um tutorial do IRBot para você conhecer antes de fazer o seu cadastro. Vale a pena dar uma conferida para ver como funciona e tudo mais. Então, recado dado, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador para ver todo o passo a passo de como declarar ações internacionais, ações compradas diretamente no exterior. Bom pessoal, então dando início à declaração de ações internacionais, então só recapitulando as informações que a gente tem aqui, Então, declarar imposto não é pagar imposto, são coisas diferentes, já falei em outros vídeos aqui da série do canal. Quando eu preciso pagar imposto, sobre qual operação que eu preciso pagar imposto? Primeiro, em caso de operações de day trade, compra e venda de ações no mesmo dia com lucro, nesse caso o IR é de 20% sobre o lucro, pagos via DARF, tá? Segundo caso, em caso de venda de ações acima de R$20 mil no mesmo mês com lucro, nesse caso o IR vai ser de 15% sobre o lucro. Terceira hipótese, em caso de vendas de ETFs com lucro, IR de 15% sobre o lucro, independente do valor que foi vendido. Se houve lucro, tem que pagar 15% de imposto. E uma quarta hipótese, em caso de venda de FIIs com lucro, o IR é de 20% sobre o lucro, também não tem isenção como nas ações, tá? Todos os impostos devem ser pagos via DARF, que é o documento de arrecadação de imposto, até o último dia útil do mês subsequente, beleza? Quem deve declarar, Basicamente a principal regra é a renda anual, então todo mundo que recebeu acima de R$ 28.559,70 no ano calendário de 2020 é obrigado a entregar a declaração. Se veio menos que isso, não é obrigado. Mas se fez alguma operação em bolsa de valores em 2020, você também se torna obrigado a declarar. Independente se a sua operação foi de R$50, de R$100 mil, de R$50 mil, de R$5, enfim. Independente do valor que você investiu em bolsa em 2020, você precisa entregar a declaração em 2021, beleza? Então a declaração ela serve para a Receita Federal analisar o quanto seu patrimônio evoluiu ao longo de 2020 e se realmente condiz com a sua receita anual, tá? Caso tenha eventuais dúvidas, além dessa parte de investimentos, você precisa procurar um contador ou utilizar o IRBot, que é o programa parceiro nosso aqui, que facilita demais a vida de quem precisa declarar os investimentos e também outras coisas na declaração. O link desse programa está aqui embaixo na descrição e para quem usar também o meu cupom tem 15% de desconto, como eu já falei. Então vamos lá, documentos necessários para a declaração dos seus investimentos. Informe de rendimento das instituições que você tinha investimentos ou saldo em conta lá no dia 31/12 de 2020. Esses informes vão chegar pelos correios ou pelo e-mail cadastrado, no SEI que você tenha. Você vai ter que ter também um controle das suas operações de compra e venda para você saber o lucro ou o prejuízo em suas transações de venda, tanto de ações, ETFs e FIIs e também de ações internacionais, tá? Quantidade de ações, ETFs ou FIIs lá no dia 31/12 de 2020 e o preço médio de cada um. Isso vale também para ações internacionais, tá pessoal? Então a gente já fez o vídeo de declaração de renda fixa, a gente já fez o vídeo de declaração de ações, já fizemos o vídeo também de declaração de FIIs, declaração de ETFs
E agora, nesse vídeo de hoje, será a declaração de ações internacionais, tá? Ações compradas diretamente no exterior. Para quem não viu os outros vídeos aqui do canal, tem uma playlist chamada Imposto de Renda, onde tá todos os vídeos por lá. Dá um pulinho lá e confere, beleza? Então, primeiro passo, né? O que a gente tem que fazer com as ações internacionais? A gente precisa declarar as nossas posições lá no dia 31/12 de 2020. Então vai ser lá na aba Bens e Direitos também, no mesmo lugar que a gente declarou as outras operações, né? E declarar os valores em ações internacionais em 31/12 de 2020, beleza? Então vamos lá aqui no nosso programa. Então vou abrir aqui o nosso exemplo, né? O fulano digital. Eu vou aqui, aba Bens e Direitos, já tem as operações que a gente fez nos outros vídeos. Eu vou aqui em novo. O código vai ser o 31 também para ações, que no caso são ações que a gente vai declarar. Só o que muda é a localização. Em vez de ser Brasil, a gente investiu fora. Então provavelmente se você investiu fora, você provavelmente investiu nos Estados Unidos. Então o código dos Estados Unidos é 249, tá? Eu procuro aqui, ó, 249, Estados Unidos. E na discriminação eu vou colocar algo parecido com a das ações. Então vamos aqui, eu copiar, vou colocar aqui. Então eu já deixei um exemplo separado aqui, tá, pessoal? De ações da Apple que a gente comprou, né? Simulei uma compra aqui. Então, basicamente, o código da Apple, a APL, a compra foi feita lá no dia 12/8 de 2020, 12 de agosto de 2020. O preço da ação nesse dia estava a $113,01, né? Então, eu vou considerar também que foi esse o preço que eu paguei, tá? $113,01. Cotação do dólar no dia. Então, tem o dólar de compra e tem o dólar de venda. Nesse caso aqui, pessoal, para vocês acharem a cotação exata do dólar do dia, vocês precisam acessar o site do Banco Central, tá? Com as cotações. Então, eu já deixei ele aqui aberto e também eu vou deixar ele aqui na descrição, tá? O site é esse aqui, ó, bcb.gov.br/estabilidade financeira/histórico de cotações, beleza? Você vai selecionar a data aqui, então, nesse caso, a nossa operação foi lá no dia 12/8, eu vou colocar aqui, ó, dia 10/8 de 2020 e vou puxar até o dia 31/12 de 2020. Vou pesquisar, ele já vai me trazer a cotação do dólar em real aqui, tanto de compra quanto de venda, beleza? Então vou aqui no dia 12/8, aqui ó, 12/8, o dólar de compra estava 5,4545 e o de venda 5,4551, que é a mesma coisa que eu já coloquei aqui, ó, beleza? Tá? Então nesse caso lá no dia 12 de agosto, eu comprei 50 ações, totalizando $5.650,50 e convertendo para real deu R$30.824,04. A conversão aqui, pessoal, sempre será feita, no caso de compra, sempre será feita pela cotação do dólar de venda, tá, pessoal? Então foi 5,4551. Só para a gente confirmar aqui, ó, $5.650,50 vezes 5,4551. Então aqui, 30.824,04, beleza? Então foi isso que a gente investiu. Então eu vou colocar aqui 50 ações da Apple negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Como lá nos Estados Unidos tem mais de uma bolsa de valores, então você não tem a necessidade de ficar colocando o nome exato da bolsa, tá? Você só coloca negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Código de negociação APL. Compradas pela corretora, você vai colocar o nome da corretora que você comprou, tá? Nesse caso aqui eu comprei pela Persfolio, num exemplo, né? Valor em dólares. Então aqui eu vou ter que colocar o valor em dólares que eu investi, que é esse valor que eu já deixei no jeito aqui, tá? 5.650,50. 5.650,50, tá? Situação em 31/12 de 2019, se você não tinha investimento no exterior lá em 2019, pode deixar zerado. E 31/12 de 2020, você vai ter que colocar em reais. Por isso que eu fiz a conversão aqui, tá, pessoal?
30.824,04, certo? 30.824,04, dou um OK, pronto, o nosso bens e direitos, as nossas ações internacionais em bens e direitos está declarada aqui, ó. Foi a localização dos Estados Unidos, né, ações e a descrição e o valor lá em 31/12/2020, beleza? Voltando aqui para o nosso tutorial, ó, então aqui tá falando que a gente acabou de fazer, né? No campo situação você colocar o valor em reais, tal. Caso você não encontre a cotação da moeda no dia de operação, né, verifique o preço de venda no site do Banco Central, que é esse site aqui que também está na descrição. Caso houve mais de uma compra, basta somar e colocar o valor total. Caso houve vendas, basta tirar o preço médio das suas ações e subtrair a quantidade vendida, tá? Então é aquele negócio, você só vai declarar em bens e direitos o que você tinha realmente lá no dia 31/12/2020. Se você tinha, por exemplo, você comprou 50 lá em agosto, mas você vendeu 20 em novembro e ficou com somente 30, vai ser 30 ações que você vai ter que declarar, que é o que você tinha lá no dia 31/12/2020, tá? Basicamente a mesma coisa que ações, que fundos imobiliários e ETFs, tá, pessoal? Não tem erro. Seguindo agora, né, declaração de dividendos recebidos de ações internacionais em 2020, né? Então, ó, um asterisco aqui, ó. Nos Estados Unidos, dividendos de ações são tributados diretamente na fonte em 30%. Então, pessoal, diferentemente daqui do Brasil, que os dividendos são isentos de imposto de renda, lá nos Estados Unidos eles são tributados em 30%, tá? Aqui no Brasil, a gente teria que recolher um imposto de 27,5% sobre esse ganho. Porém, devido ao acordo de bitributação entre os países, né, a gente pode abater esse imposto, portanto não precisa recolher imposto sobre os dividendos de ações recebidos no exterior, porque a gente já está pagando lá 30%, né, direto na fonte nos Estados Unidos, e a gente não vai precisar pagar esse imposto de 27,5% aqui no Brasil, porque os dois países têm um acordo de tributação, beleza? Então, para declarar os dividendos recebidos de ações internacionais em 2020, a gente vai na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF, né, pessoa física ou exterior. Vou selecionar outras informações, né, na coluna exterior, preencher mês a mês os dividendos recebidos do exterior convertidos em reais. Provavelmente a sua corretora já dará essa informação em relatório, tá? Caso não dê, você vai ter que consultar lá a cotação do dólar no site do Banco Central e fazer a conversão, beleza? Ele vai gerar um imposto a pagar, porém, como o imposto já foi retido na fonte, você vai ter que ir na aba Imposto Pago ou Retido e informar o imposto pago, tá? Como o imposto na fonte dos Estados Unidos é de 30%, portanto, basta pegar o valor total recebido em dividendos em 2020 e multiplicar por 0,3 e informar no campo Imposto Pago no exterior pelo titular e pelos dependentes, tá? Então vamos ver como funciona isso na prática. Então, quando você abre a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF ou exterior, você vai deparar com essa página aqui. Você vai ter que vir aqui em outras informações e vai estar mês a mês ali de janeiro até dezembro. E tem trabalho não assalariado, aluguéis, tal, exterior. É isso aqui que a gente tem que preencher, essa coluna aqui, tá? Então você vai pegar lá todos os meses do seu ano. Se você recebeu dividendos, você vai colocar aqui de acordo com a cotação do dólar do dia do recebimento. Então, nesse caso aqui, o valor não é para ser colocado em dólar, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer a conversão para real e colocar aqui o valor recebido de dividendos em reais, tá? Então, vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo, que eu não deixei nem nada separado, que eu recebi R$100 de dividendos todos os meses, tá? Pronto, então no total foram R$1.200 recebidos de dividendos de ações internacionais. Então, lembrando que desses dividendos, 30% já é retido direto na fonte lá nos Estados Unidos, então seria R$360, né, que seria 30% de 1.200, que seria o imposto retido. Então a gente tem que informar esse imposto que foi retido aqui na aba Imposto Pago / Retido. Então tá aqui, ó, o 2 vai ser o que a gente precisa informar. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Então, nesse caso, 30% de 1.200, que foi o quanto que a gente recebeu, foi R$360. Ele vai dar uma mensagem aqui falando que a diferença dos impostos não pode ser restituída. Então, lá no exterior é 30%, aqui no Brasil seria 27,5%. Então, essa diferença de 2,5% não vai ser restituída para nós, tá? Então, essa mensagem que ele deixa claro aí. Dou um OK e pronto, os dividendos já estão declarados, tá, pessoal? Então, seguindo aqui com o nosso tutorial, o próximo passo é declaração de vendas de ações internacionais com ganho de capital
em 2020, com lucro, né? Com lucro em 2020. Então, vamos fazer uma leitura aqui, né? Investimentos no exterior possuem isenção de imposto mensal para vendas até R$35 mil. Caso tenha vendido em um único mês acima de R$35 mil no exterior com lucro, terá que recolher imposto via DARF de 15% sobre o lucro. Se vendeu abaixo de 35 mil por mês, o lucro é isento de imposto, tá? Então, vendas abaixo de 35 mil. Vamos primeiro ver as vendas abaixo de 35 mil, porque se você vendeu abaixo de 35 mil, você declara de uma forma. Se você vendeu acima de 35 mil, você vai ter que declarar de outra forma, tá? Então, vamos ver primeiro as vendas abaixo de 35 mil reais, tá? Então, vamos lá. Se vendeu abaixo de 35 mil com lucro, será utilizado o próprio programa de entrega da declaração para declarar esses rendimentos. Então, o próprio programa que a gente está utilizando, a gente vai utilizar, tá? Então, aba vai ser a aba rendimentos isentos e não tributáveis e o código 05. Então, o preenchimento do campo valor informado pelo contribuinte deve ser realizado de 3 maneiras diferentes, a depender dos seguintes fatores e conforme regras a seguir. Então, tem 3 maneiras diferentes, tá? Na maioria dos casos vai ser essa primeira forma aqui, tá? Que são ativos que foram comprados com valor inicialmente em reais. Então, caso a compra de ativos tenha sido realizada através do envio de remessa do Brasil, o valor em ativos foi obtido inicialmente em reais. Então, se você fez uma remessa para o exterior para investir, nessa alternativa que você vai fazer, tá? Então, para o cálculo do ganho de capital, deve-se considerar o valor pago em reais do ativo multiplicado pelo dólar de venda do dia. Então lembra, se você não tem essa informação, você vai puxar a data lá no site do Banco Central e as cotações para ver qual foi a cotação do dólar de venda do dia da compra, tá? E deve-se considerar o valor vendido em reais do ativo multiplicado pelo dólar da compra do dia. Então, no caso de compra de investimento nos ativos no exterior, você considera a cotação de venda do dólar, e no caso de venda dos ativos no exterior, você considera a cotação de compra do dólar para fazer as conversões, tá? Segundo caso, ativos que foram comprados com valor inicialmente em dólares. Então, normalmente acontece o seguinte, muitas corretoras oferecem o plano de reinvestimento dos dividendos. Então a empresa lá no exterior paga os dividendos para você e esses dividendos são automaticamente reinvestidos na própria empresa. Nesse caso, você está utilizando dólares para investir e não reais. Então seria esse 2, né? Caso a compra de ativos tenha sido realizada através do reinvestimento de dividendos obtidos em dólar, né? Para o cálculo do ganho do capital, deve-se considerar o ganho em dólares multiplicado pelo dólar de compra do dia da venda. Um terceiro caso, né, ativos que foram comprados com o valor inicial em reais em dólar. Então você pegou os dividendos que você recebeu e mandou mais um valor para sua corretora e investiu tudo de uma vez. Nesse caso você investiu tanto em dólar quanto em reais. Então, caso a compra de ativos tenha sido realizada parte em reais e parte em dólar, para o cálculo do ganho de capital deve-se realizar uma média ponderada entre as duas maneiras de aquisição do ativo, tá? Então, só para a gente dar um exemplo rápido, né? Eu vou voltar aqui no nosso programa, vou lá na aba Rendimentos Isentos Não Tributáveis, porque foi hipoteticamente uma venda abaixo de R$35 mil. Eu vou colocar um novo, vou colocar o código 05, ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens, mesma natureza, alienados em um mesmo mês, no valor de alienação até R$20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e R$35 mil nos demais casos, que seria o mercado internacional. Então a única coisa que ele vai pedir aqui é o valor informado do lucro que você teve, do ganho de capital que você teve, tá? Então vamos supor que seu lucro com uma venda abaixo de R$35 mil foi de R$1.000, tá? Então você vai simplesmente informar ele aqui, R$1.000 e dá um OK. Beleza, ele já vai estar aqui, ó, R$1.000. Você faz isso para o ano todo, tá, pessoal? Pega tudo que você vendeu durante o ano e joga tudo de uma vez. Lógico, se suas vendas no mês fechado estão ali janeiro, fevereiro, se sua venda em janeiro foi abaixo de 35 mil, foi abaixo de 35 mil em fevereiro, em março, em abril, em tudo mais, você vai somar e colocar tudo de uma vez, tá? Se foi acima de R$35 mil em algum mês, aí você tem que fazer um outro esquema que a gente vai ver aqui. Então vamos aqui, ó, vendas acima de R$35 mil, tá? Para vendas em um mesmo mês acima de 35 mil,
deverá ser utilizado o programa Ganho de Capital da Receita Federal, o GCAP 2021. Aliás, não é o 2021, tá, pessoal? Esquece essa informação aqui. É o 2020 que vocês têm que utilizar, porque vocês vão contabilizar os ganhos de capitais de 2020 e não de 2021, beleza? Então, eu também já deixei ele aqui aberto, ó. Já deixei ele aqui aberto com o nosso CPF fictício. Vou dar 2 cliques aqui para abrir. Vamos só dar uma lida aqui antes, tá? Então vamos lá. A aba vai ser direitos / bem imóveis, né? Onde foi o bem foi adquirido? Você vai colocar exterior, vai colocar a identificação do bem, que é o nome da empresa e o código de negociação da ação. Aquisição não precisa preencher. Data de aquisição foi a data da compra dos ativos. Origem dos rendimentos em moeda nacional, estrangeira ou nacional estrangeira, você vai preencher de acordo com o que foi. Cotação do dólar na data de aquisição. Caso tenha realizado mais de uma compra em diferentes dias, faça a média entre as cotações do dólar de venda dos dias em questão, tá? Para consultar a cotação do dólar, vá até o site do Banco Central, que está aqui na descrição, tá? Custo de aquisição em dólar, que é o valor pago pelos ativos em dólares. Custo de aquisição em reais, o próprio programa vai retornar esse valor. Depois, na aba Operação, você vai colocar a origem, é uma venda, né? Alienação foi feita a prestação? Não. Data da alienação, foi a data da venda dos ativos. Cotação do dólar na data da alienação, né? Então você vai colocar ali a cotação do dólar de compra na data da venda. Então pode consultar lá no site do Banco Central. Valor da alienação em dólar. Então o valor da venda dos ativos em dólares. O valor da alienação em reais, o programa vai retornar esse valor automático. Custo de corretagem em dólar, se houver custo de corretagem você coloca, se não houver pode deixar zerado. Custo de corretagem em reais, o programa vai retornar. Já houve alienação parcial desse bem? Provavelmente vai ser não, você vai colocar. Em imposto pago no exterior, informe o código do país, que é o 249 para os Estados Unidos, e o valor do imposto pago em dólar, que pode ser encontrado na nota de corretagem gerada pela sua corretora, né? Multiplicado pelo dólar de compra da data em questão. Então, vamos ver isso na prática, tá? Como que funciona. Então, estou aqui com o programa aberto, que é o GCAP 2020. Eu vou aqui, direitos / bem imóveis, vou colocar um novo, tá? Onde o bem foi adquirido? No exterior. A gente está considerando uma venda, tá, pessoal? Então, eu já deixei até uma venda separada aqui para a gente simular. Uma venda acima de 35 mil reais. Então aqui, ó, ações da Microsoft, comprei no dia 12/8 de 2020, comprei 50 ações, né, ao preço de $209,19, que deu $10.459,50, convertido em real, R$57.057,62, tá? E lá no dia 13/10, a cotação aumentou da ação, foi para $222,86 e eu vendi essas 50 ações, totalizando $11.143, que em reais deu R$62.238,11. Então, fazendo os cálculos, eu tive um lucro de R$5.180,49, beleza? Então, vamos continuar o nosso preenchimento. Então, foi aqui, ó, a venda foi de 50 ações, tá? Então, vou colocar aqui 50 ações da Microsoft, código de negociação MSFT, data de aquisição, foi lá no dia 12/8 de 2020, 12/8 de 2020, origem dos rendimentos, então foi em moeda nacional, internacional, tal, muito provavelmente vai ser em moeda nacional, tá? Que você vai receber esse dinheiro em moeda nacional. Então, cotação do dólar na data de aquisição. Então, é a cotação de venda na data que eu adquiri o ativo. 5,4551. 5,4551. Custo de aquisição em dólares. Então, meu custo de aquisição em dólares foi 11.100, aliás, não é esse não, é R$10.459,50, 10.459,50. Ele já vai me dar o custo de aquisição em reais, que é exatamente o mesmo aqui, ó, 57.057,62, que deu 61, arredondou para baixo. E depois eu vou aqui na aba Operação. Natureza da operação, uma venda. Alienação foi a prazo ou a prestações? Não. Data da alienação foi lá no dia 13/10.
13/10/2020. Cotação do dólar na data de alienação. Então, a cotação do dólar de compra na data da alienação. Então, foi 5,5854. 5,5854. Valor de alienação em dólar. Então, eu vendi 11.143 dólares. 11.143 dólares. Já vai me dar o valor em reais, que é o mesmo aqui, 62.238,11. Custo de corretagem, considera-se que não teve, né? Então vou deixar zerado. Já houve alienação parcial desse bem? Não. É país com acordo internacional de reciprocidade. Vou colocar Estados Unidos, 249. Deixa eu colocar o código aqui mais fácil. 249. Valor do imposto em reais, você vai ter que ver lá na sua nota de corretagem da sua corretora, beleza? Vai estar descrito lá. Então eu vou simular apenas um valor aqui, tá? Então vamos supor que foi R$120. Vou voltar aqui no nosso tutorial para a gente seguir. Então, abas apuração, cálculo do imposto e consolidação vai ser preenchidas automaticamente, que são essas abas aqui, ó, apuração, cálculo do imposto e consolidação, tá? Voltando aqui, ó, um asterisco, repare que o campo imposto pago na aba cálculo do imposto ainda estará zerado, pois ainda não houve o pagamento do imposto, mas a declaração está completa, né? Então vamos ver aqui, ó, cálculo do imposto, né? Vamos ver, cálculo do imposto, imposto pago, zerado. Por quê? Porque esse imposto ainda não foi pago. Então o que a gente tem que fazer? Para o pagamento do imposto, selecione o item DARF, direitos, bens, participações societárias, localizado dentro da aba imprimir. Selecione gerar imagem PDF e clique em OK. Após a emissão vai ser gerada a DARF, realize o pagamento e guarde o comprovante. Realize esse procedimento para todos os meses do ano em questão e para exportar para a declaração de imposto de renda pessoa física, né, basta clicar em exportar para o IRPF 2021, tá? Então basicamente são essas as etapas de declaração, tá, pessoal? Então vamos só finalizar aqui para a gente ver na prática. Então aqui, ó, imposto pago tá zero. Se eu vir aqui em imprimir, ó, e selecionar DARF, direitos, bens, participações societárias, ele vai me abrir aqui, eu vou colocar visualizar, vou dar um OK, tá? Ele vai falar, o DARF não pode ser gerado pois existem erros imperativos. É lógico, porque isso acontece porque eu não estou utilizando um CPF válido, tá? Então por isso que não vai gerar uma DARF. Então nesse caso eu iria gerar uma DARF para você, você pagaria essa DARF, guardaria o comprovante e boa. E você teria que fazer esse mesmo procedimento que eu acabei de fazer para todos os meses, fechado. Não dá para fazer igual lá na outra parte que é abaixo de R$35.000, que você consegue somar tudo e colocar num único campo o valor total. Aqui não, você teria que fazer o ganho de capital de cada um dos meses para vendas acima de R$35.000, beleza? Bom, pessoal, vocês viram que declarar os investimentos no exterior é um pouco mais trabalhoso do que o normal, né? Ainda mais se você não tiver um controle das suas operações de compra, vendas e recebimento de dividendos, aí fica tudo mais complicado, né? Então, se você não quer ficar quebrando a cabeça, né, dá uma conferida lá no RBot, pois com certeza o valor que você paga lá é muito mais vantajoso pelo trabalho que você deixa de ter, né? Então é isso, pessoal, comentem aí embaixo o que vocês acharam, né? Se ficou alguma dúvida, manda aí também nos comentários. Se gostou do vídeo, então deixa o seu gostei e não esquece, né, de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, pois isso fortalece demais e ajuda o canal a crescer ainda mais, beleza, pessoal? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!